meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, quase todos que tanto oram, que tanto rezam, que vão à igreja, seja lá a denominação a qual esteja, desde o catolicismo, protestantismo, muitas delas, olha, na verdade, desconhecem ou desprezam as reais determinações de Deus, ou seja, sequer conhecem verdadeiramente ao Pai Santíssimo. Insistem, teimam em fazer vistas grossas às verdades bíblicas, preferindo o caminho que mais se ajuste a seus interesses carnais. Não por acaso, Paulo escreveu, olha lá em Romanos, capítulo 8, escreveu, olha, portanto, a inclinação da carne, tá, é a inimizade com Deus, não se sujeita à lei de Deus. Paulo está nos dizendo que todos os que preferem viver o mundão, viver as tentações da carne, que se recusam a saber a verdade, tá, não se submetem à lei de Deus e, consequentemente, sem dúvida, é Paulo que está afirmando, sob a unção do Santo Espírito, estarão esses fora do reino eterno. Não adianta ir na igreja todo dia, não adianta ir, não perder um culto, não perder uma missa, 20, 10, 30, 40, 50 anos, vai morrer sem conhecer verdadeiramente a Deus. Olha, por mais que sejam advertidos do erro, preferem fazer o jogo de Satanás, preferem ouvir a homens sem conferir, sabe? Sem conferir que estão sendo enganados. Eu encontrei mais de 100 passagens em capítulos e versículos nos diversos livros do Velho e do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, tá? Determinando obediência à lei de Deus, conforme aqui, ó, em Êxodo 20, de 3 a 17. Olha, com seus respectivos 10 mandamentos. Tá? Não tem por onde. Tudo que fugir disso, pode ter certeza, não é de Deus, não vem de Deus. Olha, aqui está a necessidade para agradar a Deus. Isso é, para sermos dignos do paraíso eterno. Gente, é tão claro isso. Enquanto as autoridades eclesiásticas botam na sua cabecinha, meu irmãozinho, minha irmãzinha, que a lei de Deus só foi válida para o Velho Testamento e para o povo judeu, olhem algumas passagens que só o apóstolo Paulo, vou falar só hoje por ele, só ele, sem falar dos demais, tá? Ele nos escreveu através na carta, por exemplo, aos Romanos, que aliás, para deixar claro, Romanos não são judeus e foi no Novo Testamento já, após a vinda de Cristo, em outras palavras, é para nós hoje. Tá? Então vejam vocês, olha, como assim? Nas 12 cartas de Paulo, que ele escreveu às diversas nações, povos não judeus, veja como você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, que não acordou para a verdade, tem sido enganado. Vamos conferir algumas passagens só na carta aos Romanos, como eu já disse. Já que foi para os romanos, a igreja romana, então, sabe de que eu estou falando, deveria dar o bom exemplo e, ao invés de adulterar, ter mexido nos 10 mandamentos de Deus, a igreja romana deveria anunciar aos seus fiéis como os mandamentos realmente são, tá? Olha, por exemplo, olha, em Romanos 3,31, disse Paulo, olha, anulamos a lei pela fé? Essa lei, tá? Não, antes confirmamos a lei, tá? Aí ele ainda vai em 7,12 de Romanos, Paulo escreve, e assim a lei é santa, um mandamento santo, justo e bom. Para entender, Paulo alerta inclusive que não adianta conhecer a lei e não praticar, tá? Olha, Romanos 2,13, que ele diz, os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, os que ouvem, que até interpretam, conhecem, e sim os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha, interessante, ainda em Romanos, como eu disse, tudo só em Romanos, olha, Romanos 10,4, olha o que mais Paulo nos diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que nele creem. Fim, meus irmãozinhos, é sinônimo de finalidade, não de fim da lei, acabou a lei, não, é objetivo, entendeu? É sinônimo de objetivo. Paulo nos diz
que sem a obediência à lei é impossível chegar a Cristo, quer dizer, agradar a Cristo verdadeiramente. E se chegar, então, isso é, passar a vivenciar a graça, não mais está, então, sob o jugo da lei. É isso que ele quer dizer. Uma vez que você passa a vivenciar, a testemunhar o Cristo verdadeiramente, você não precisa se preocupar com a lei, porque consequentemente você cumpre ela, senão você não seria digno da graça. Entendeu, irmãozinho, como é claro? Entendeu? São várias, por exemplo, em Romanos ainda 7, verso 1, ele diz o quê? Não sabeis vós, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Quer dizer, para a eternidade, para a vida de cada um e para toda a eternidade? São várias essas passagens que afirmam que a palavra de Deus é eterna e os seus mandamentos são para sempre. E lamentável, é lamentável, meus irmãozinhos, vermos a grande maioria das pessoas ignorar algo tão latente, tão factual, tá? Inclusive afirmam veementemente que acreditam que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é verdadeira a palavra de Deus. No entanto, mentindo até para si próprio, preferem acreditar em padres, em pastores que contradizem as verdades do Pai Santíssimo, sem nunca conferir que têm sido realmente enganados, por mais que haja pessoas como eu a adverti-los de que têm sim sido enganados. Ouçam, já falei, o teu padre, ouça o teu pastor, ouça o teu vizinho, mas confira se o que estão te pregando é o que Jesus realmente está dizendo para você. Ainda continuando em Romanos 11, 22, ele diz, olha que lá, Paulo: considerai, pois, a bondade e severidade de Deus. A bondade de Deus está acima da nossa compreensão, acima da compreensão humana. Ela é muito superior ao que nós possamos imaginar. Porém, não esqueçamos de que a severidade de Deus, essa aí é cabal, da sua justiça. Não vai ter como escapar dela. Ele nos dá toda a oportunidade possível para nossa reconciliação. O Pai Santíssimo sabe, inclusive, quantas foram as oportunidades que cada um de nós tivemos, né, em conhecer os seus verdadeiros propósitos. E a maioria, como previsto nas profecias já, fez e faz questão de ignorar. Quando eu digo previsto nas profecias, é porque são pouquíssimos os que serão arrebatados por pura ignorância de conhecer a verdade. E você, meu irmãozinho e minha irmãzinha, que está aí hipnotizado pelo mundo, acorda e procure em tempo reconciliar-se com Deus. Em nome de Jesus, amém.